E aí, meu querido, preparado aí para nós continuarmos desvendando o Ministério Público? Pois é, nós estamos estudando aí as funções essenciais da Justiça e estamos nos detendo aí com bastante tempo, bastante profundidade na função que se destaca em prova de concurso público, que é a função do Ministério Público. E aí você tem que prestar atenção. Eu não estou falando do Ministério Público porque ele é mais importante como instituição do que as outras que nós vamos estudar. Eu estou falando me detendo no Ministério Público, que ele é o mais cobrado em prova de concurso. E essa é uma percepção que você tem que ter com muita clareza aí, ok? Então, dentro da análise do Ministério Público, nós temos aí um dos temas mais cobrados em prova. Escreva o que eu estou falando. Se cair no teu edital, funções essenciais da Justiça, pode cobrar. Vai estar escrito lá uma perguntinha sobre as garantias do Ministério Público. Daniel, o que são essas garantias do Ministério Público? As garantias do Ministério Público são prerrogativas inerentes à instituição e aos membros do Ministério Público que tem como objetivo protegê-los para que no desempenhar das funções institucionais eles tenham muita tranquilidade, eles tenham independência em relação a outros poderes, eles tenham imparcialidade em relação às suas atribuições. São várias garantias que nós vamos analisar com vocês. Começando numa pequena divisão que a doutrina faz entre dois tipos de garantias. Então a doutrina diz, olha, existem as garantias institucionais e existem as garantias dos membros do Ministério Público. Nós vamos iniciar então a análise das garantias institucionais e eu convido você para fazermos aí a leitura do texto constitucional no artigo 127, no parágrafo 2º. Acompanhe aí na sua tela. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. E parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Como você pode perceber, através dessa leitura, nós encontramos aí várias regrinhas que vão revelar essas garantias institucionais, que são, na verdade, regras que dão ao Ministério Público uma verdadeira autonomia em relação às outras instituições, em relação aos outros poderes. Aí a doutrina pega tudo que nós lemos e distribui em 3 espécies de autonomia. Então nós temos a autonomia funcional, que é aquela autonomia que permite ao Ministério Público total independência em relação aos demais poderes, total independência em relação às demais instituições. Quando eu falo em autonomia funcional, significa dizer que o Ministério Público, na atuação da sua atividade, não se subordina e não se vincula a nenhum dos poderes. A única subordinação, a única vinculação que o Ministério Público possui é a Constituição Federal, as leis e a sua própria consciência jurídica. Ou seja, o Ministério Público, no exercício de suas atribuições, obedece à Constituição e às demais normas que regulamentam a sua função. Isto é autonomia funcional. Nós temos ainda uma segunda espécie chamada de autonomia administrativa. Esta autonomia, conforme foi lido aí nestes parágrafos, permite ao Ministério Público, como uma instituição independente, ela fazer a própria organização administrativa da instituição, podendo criar os próprios
cargos dentro da instituição, podendo propor a reestruturação da carreira e demais atribuições que organizam administrativamente a instituição. Posso ressaltar também a possibilidade do próprio Ministério Público celebrar convênios, o próprio Ministério Público fazer licitação para aquisição de bens e aquisição de serviços. Tudo isso dentro desta autonomia administrativa. E ainda temos a chamada autonomia financeira. Como foi lido e bastante ressaltado nos parágrafos que acabamos de ver, o Ministério Público ele tem a competência de propor a sua própria proposta orçamentária, ou seja, o Ministério Público todo ano vai propor uma organização orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como nós vimos aí em vários parágrafos, caso não seja observada essa limitação, o próprio Poder Executivo poderá fazer essa adequação para que não extrapole os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas formas de autonomia, essas garantias de independência, permitem ao Ministério Público exercer a sua função de uma forma mais tranquila e de uma forma independente aos demais poderes. Como nós já vimos várias vezes, o Ministério Público ele é conhecido advogado da sociedade. E como defensor da sociedade, ele também vai exercer, por vezes, uma fiscalização da atuação dos outros poderes. E é aqui que ele precisa de ter essa autonomia. Um detalhe muito interessante no que tange essa autonomia diz respeito ao poder que o Ministério Público tem de escolha do seu próprio chefe. E aí, dependendo do órgão ministerial, a Constituição Federal vai trazer algumas regras distintas. Vejamos então, primeiramente, a regra estipulada pelo texto constitucional para a escolha do chefe do Ministério Público da União. Acompanhe comigo a leitura do texto constitucional aí na sua tela. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Como podemos perceber, a chefia do Ministério Público da União é feita pelo chamado Procurador-Geral da República. De vez em quando você vê ele pela televisão representando a instituição em declarações públicas, né? Então, o Procurador-Geral da República, ele deve ser escolhido primeiramente dentre membros da carreira. Olha que questão bacana, não existe a possibilidade de alguma outra pessoa fora da carreira do MP fazer parte como chefe da instituição. Então, dentro do Ministério Público da União, eu tenho que ter alguém dentro do Ministério Público da União para ser o chefe dessa instituição, ok? Vai ser chamado Procurador-Geral da República. Outro requisito estabelecido pela Constituição Federal é que o chefe do Ministério Público da União, ele tem que ter a idade de 35 anos e a sua escolha é feita pelo Presidente da República. O Presidente da República vai escolher, mas a nomeação do Procurador-Geral da República depende de aprovação do Senado Federal. E essa aprovação é pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Atenção! Tanto a aprovação para nomear o membro do Ministério Público a seu PGR, quanto para destituí-lo do cargo, depende de aprovação do Senado Federal. Essa é uma característica bem peculiar da organização do Ministério Público. Então, atenção! O titular desta cadeira, ou seja, o Procurador-Geral da República, quando ele assume a chefia do Ministério Público da União, ele não vai ficar para sempre nessa chefia. A Constituição Federal prevê como prazo 2 anos, permitida a recondução. Pois bem, para que ele entre, o presidente escolhe, nomeia, mas essa nomeação depende de aprovação do Senado Federal pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Se o presidente não quiser mais aquele camarada lá na chefia da instituição, o presidente pode tirá-lo, mas essa retirada também depende de aprovação do Senado Federal pelo mesmo quórum, maioria absoluta dos seus membros. Ok? Isso aqui é uma questão que sempre cai em prova. Ressaltando um detalhe que eu acabei de dizer, falei assim, olha, o PGR ele vai ter um mandato por 2 anos. Ah, beleza. E Daniel, você falou que é permitida a recondução, não é verdade? Sim, é permitida a recondução.
Aí vem a pergunta da prova: quantas reconduções são permitidas? Mas, Daniel, só uma? Negativa. Atenção! O Procurador-Geral da República, que é chefe do Ministério Público da União, ele pode ser reconduzido neste cargo indefinidas vezes. A Constituição permite a recondução, não estabelecendo limite para que ocorra esta recondução. Então, em tese, o chefe do MPU pode ser reconduzido várias vezes, de acordo com o interesse aí do presidente da República. Regra diferente estabeleceu a Constituição Federal para a escolha da chefia do Procurador-Geral de Justiça. Daniel, quem é este camarada, Procurador-Geral de Justiça? Este é o chefe do Ministério Público dos Estados ou do Ministério Público do Distrito Federal. Acompanhe comigo o que diz a Constituição Federal. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva, para escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º do artigo 128, os procuradores-gerais nos estados e no DF e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Conforme pode se depreender da leitura do texto constitucional, a escolha do chefe do Ministério Público dos Estados ou do Distrito Federal depende de uma escolha do chefe do Poder Executivo. Neste caso aqui, nós temos uma peculiaridade muito interessante para a sua prova. Qual que é? No que tange aos estados, quem vai fazer a escolha com base na lista tríplice é o governador do estado. Ele vai escolher quem vai ser o chefe do Ministério Público do Estado. Mas em relação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem vai fazer essa escolha vai ser o presidente da República. Questão ultra mega power para a sua prova. E por que isso ocorre em relação ao MPDFT? É porque o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele pertence ao Ministério Público da União. É por isso que é o presidente que escolhe. Um outro detalhe interessante é que a destituição deste cargo dependerá da maioria absoluta do Poder Legislativo. No caso dos estados, Assembleia Legislativa. No caso do Distrito Federal, Senado Federal. Muito cuidado com isso aqui em sua prova. E uma última observação, muito relevante, diz respeito ao período em que ele vai chefiar a instituição. E aqui nós temos uma peculiaridade quando comparado ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da Justiça, ele terá um período de 2 anos, permitida uma recondução. Atenção, o Procurador-Geral de Justiça só pode ser reconduzido uma única vez. Ele não poderá ser reconduzido várias vezes, como ocorre com o Procurador-Geral da República. Então, confirmando aqui, o Procurador-Geral de Justiça, uma recondução. O Procurador-Geral da República, é permitida a recondução, quantas vezes forem necessárias ou quantas vezes o presidente desejar. Perfeito? São 2 detalhezinhos muito interessantes que podem ser cobrados aí em sua prova. Tudo bem até aqui? Vimos então as características da autonomia da instituição e agora passemos para as garantias dos membros do Ministério Público. Quando nós falamos das garantias dos membros do Ministério Público, é possível fazer aqui uma divisão segundo a doutrina. A doutrina diz que as garantias do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, podem ser divididas em 2 espécies. Nós temos as chamadas garantias de independência, como ocorre com os membros do Poder Judiciário. Garantias de independência e as garantias de imparcialidade. Daniel, mas para que servem essas garantias aqui? As garantias de independência são garantias que vão permitir ao membro do Ministério Público trabalhar com tranquilidade, sem peso na consciência e sem medo de fazer e de realizar as suas atribuições. Já as garantias de imparcialidade, de acordo com a lei, seja uma atuação com lisura, uma atuação sem vícios e sem cometimento de infrações. Vamos ver então quais são essas garantias. Começando pelas garantias de independência. A Constituição Federal vai nos apresentar aí 3 espécies de garantias de independência. Nós temos as garantias de independência, começando pela mais importante e sempre cobrada em prova, a chamada vitaliciedade. Vitaliciedade é com certeza a mais cobrada em prova.
Nós temos também a chamada inamovibilidade. Inamovibilidade. E por último, temos a chamada irredutibilidade dos subsídios. Irredutibilidade dos subsídios. Mas, Daniel, o que essas garantias querem trazer para os membros do Ministério Público? Eu te convido, gostaria muito que você acompanhasse comigo agora a leitura do texto constitucional, onde estão previstas essas garantias, para que você tenha noção do que elas representam para um membro do Ministério Público. Acompanhe na sua tela agora. Parágrafo 5º do artigo 128 diz o seguinte: leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros. Inciso 1, as seguintes garantias. A linha A: vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. A linha B: inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. A linha C: irredutibilidade dos subsídios, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Estas são as garantias de independência dos membros do Ministério Público. O que significa a vitaliciedade? A vitaliciedade é uma espécie de estabilidade que o membro do Ministério Público tem. Só que ela é uma estabilidade mais poderosa. Porque o servidor público orelha seca, que é aquele que tem estabilidade, ele vai adquirir essa estabilidade para quê? Para ele não ser demitido por qualquer motivo. Mas ele pode ser demitido do cargo público por várias hipóteses. Inabilitação no estágio probatório, às vezes ele não corresponde nas avaliações periódicas realizadas pelo órgão, ele pode ser demitido por uma decisão judicial transitada em julgado, ele pode ser demitido com uma aplicação de penalidade de um procedimento administrativo disciplinar. Olha só as diversas possibilidades. Quando eu falo de vitaliciedade, estou falando de uma garantia mais poderosa que o membro do Ministério Público tem, como os membros do Poder Judiciário também têm. Esta garantia diz o seguinte, olha só: membro do Ministério Público, depois que ele é vitalício, ele só pode perder o seu cargo por decisão judicial transitada em julgado. Então, atenção, só pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Daniel, quanto tempo o membro do Ministério Público adquire a vitaliciedade? Ele vai adquirir essa vitaliciedade depois de 2 anos de exercício. 2 anos de exercício. Durante o período de 2 anos, ele poderá ser destituído do seu cargo por uma decisão do órgão colegiado competente. Mas depois desses 2 anos, só por decisão judicial transitada em julgado. Tranquilo até aqui? A segunda prerrogativa prevista aqui no texto constitucional é a chamada inamovibilidade. Segundo esta prerrogativa, o membro do Ministério Público ele não pode ser removido contra a sua vontade do local de sua atuação. Significa dizer que para ele ser removido, ele só pode ser destituído, só pode ser removido do seu cargo, do local de atuação, se tiver a decisão do órgão colegiado competente para promover esta remoção. Ou seja, tem que haver um interesse público para você destituir o membro do Ministério Público do seu local de atuação. Se ele não quiser sair, ele é inamovível. E por último, nós temos aqui a terceira garantia, que é a chamada irredutibilidade dos subsídios. O que significa a irredutibilidade dos subsídios? O subsídio, que é a forma de retribuição pecuniária do membro do Ministério Público, ele só pode ser reduzido pelas previsões excepcionais da Constituição Federal. Em regra, esta garantia ela não permite a redução do seu subsídio ou da sua remuneração. Perfeito? Para quê? Para que ele trabalhe com tranquilidade, sem medo de perder recursos financeiros. Logicamente que o próprio texto constitucional trouxe aqui as suas previsões, fazendo aí alusão a questões tributárias, outras questões constitucionais, onde não existe garantia para a irredutibilidade. Tranquilo até aqui? Essas são as garantias de independência do membro do Ministério Público. Vamos analisar agora as garantias de imparcialidade, que são verdadeiras vedações aos membros do Ministério Público e que impedem
estes membros de exercerem uma função viciada ou contra a lei. Acompanhe comigo o texto constitucional. O artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, traz as seguintes vedações. A linha A. Receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. A linha B. Exercer advocacia. A linha C. Participar de sociedade comercial na forma da lei. A linha D. Exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E a linha E. Exercer atividade política ou partidária. E a linha F. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único do inciso 5º. Antes de explorarmos cada uma dessas vedações, é muito importante eu ressaltar aqui um detalhe assim, que é bem bacana para a sua prova. O que ocorre? O artigo 129 da ADCT, ele vai trazer uma previsão constitucional que excepcionam garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público. E que esta regrinha, que eu preciso ler com você aqui agora, ela vai ter uma influência muito forte nas vedações dos membros do Ministério Público. Também nas garantias que acabamos de ler. Ok? Acompanhe comigo a leitura do texto constitucional. O artigo 29, parágrafo 3º da ADCT, diz assim: poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. O que esse dispositivo quer dizer? Para os membros do Ministério Público da União que tenham ingressado na carreira antes da promulgação de 1988 da Constituição Federal, o ato das disposições constitucionais transitórias permite a opção de um regime diferenciado para o exercício das atribuições. E que regime é esse? Pasmem, era um regime que não tem nada a ver com o que tem outro. Só para você ter ideia, antes de 88, os membros do Ministério Público poderiam advogar. Isso. Os membros do Ministério Público, eles eram regidos por um regime seletista. São regras e garantias totalmente diferenciadas. A partir de 88, foi dado ao membro do Ministério Público que ele escolhesse. Ou ele ficava no regime anterior, ou ele passava para o regime novo, segundo a Constituição Federal. Ok? Por que eu estou fazendo essa alusão aqui? Porque tanto nas garantias, e citando o exemplo da vitaliciedade, quanto nas vedações, nós vamos ter influência muito forte desta previsão nos atos das disposições constitucionais transitórias. Ou seja, garantias e prerrogativas só valem para os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após 88 e para aqueles que, mesmo ingressaram na carreira anteriormente, eles poderiam fazer essa escolha pelo regime novo. Ok? Feita essa observação que eu achei assim fundamental, vamos agora à análise das vedações previstas no texto constitucional. A primeira vedação, que está na linha A, ele vai falar aí do recebimento de outros valores, de honorários, valores além da sua remuneração, além do seu subsídio. A Constituição veda para os membros do Ministério Público, sob a vigência da atual Constituição Federal, que recebam qualquer tipo de valor além do seu subsídio. E por que essa vedação? Ora, se o membro do Ministério Público recebesse valor além daquele que ele recebe como remuneração, ele poderia se dedicar a uma causa mais do que se dedicar a outras causas. Isso poderia trazer um prejuízo à função institucional do Ministério Público. Na linha B, ele veda o exercício da advocacia. E aqui esse ressaltar é interessante. Essa regra aplica-se para quem está depois de 88 e para quem optou o regime novo da nova Constituição. Ou seja, existem membros do Ministério Público que podem advogar hoje? Sim, aqueles que estão sob o regime antigo. Mas para o membro atual, não pode exercer a advocacia. E aqui eu ressalto a aplicabilidade do parágrafo 6º, que acabamos de ler também, que faz uma correspondência com a vedação do texto constitucional para os membros do Poder Judiciário, qual seja a regra da quarentena. Membro do Ministério Público aposentado ou membro do Ministério Público exonerado, ele não pode exercer a advocacia nos próximos 3 anos após o fim do seu vínculo com a instituição, ok? Então esta regra aqui também vai se aplicar ao membro do Ministério Público. A outra vedação é na linha C, onde ele vai vedar a participação do membro do Ministério Público em sociedade comercial. Aqui cabe ressaltar um detalhe muito interessante.
A Lei Orgânica do Ministério Público vai prever a possibilidade excepcional de participação do membro do Ministério Público por meio de cotas. Então, atenção, apesar da previsão aqui de que ele não pode participar da sociedade comercial, a Lei Orgânica do Ministério Público permite a participação do membro por meio de cotas ou de ações dentro de uma sociedade comercial. Tranquilo? Guarde isso aí que é interessante para a sua prova. A outra vedação trazida pelo texto constitucional diz respeito ao exercício de outra função. A Constituição diz, olha, o Ministério Público não pode exercer outra atribuição, salvo uma de magistério. Então, atenção para a sua prova. Se lá na sua prova vinha assim, o membro do Ministério Público pode exercer outra atribuição além da sua, se você vai marcar certo ou errado? Certíssimo, porque é permitido a ele exercer uma outra função de magistério. É a única função que ele pode exercer, além da sua própria função. Ressalte-se que no que tange ao exercício do magistério, o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou isso por meio de resolução, dizendo, olha, tem limite, tá, filho? Você não pode ficar dando aula do jeito que você quiser, não. Só pode exercer até 20 horas aula, além do exercício da função como membro do Ministério Público. Isso tanto faz ser uma instituição pública ou privada, e desde que compatível com o seu horário de trabalho. Então aqui o Conselho Nacional do Ministério Público foi um pouco mais rigoroso, né, do que o Conselho Nacional de Justiça no que tange ao exercício do magistério. A próxima vedação diz respeito à filiação partidária. Aqui é importante fazer uma observação. A vedação para a filiação partidária só é exigida com esta feição para os membros que ingressaram após a emenda constitucional número 45, que trouxe uma vedação absoluta. Ou seja, membros que queiram se candidatar, eles precisam se afastar do cargo para exercer a candidatura. Regra esta que não se aplicava com esse formato para os membros que ingressaram antes de 2004, quando entrou em vigor a emenda constitucional número 45. Ok? E por fim nós temos a linha F, que vai trazer aí a vedação de recebimento de outros valores, com exceção os permitidos em lei, que eu já comentei quando falei da linha A. Tranquilo até aqui? Veja que nós tentamos abordar cada uma das vedações, cada uma das garantias, de forma que você, em prova, consiga resolver todo tipo de questão que lhe apresentar. E aqui você tem que ter muita atenção. Em prova, cai texto constitucional? Pra caramba! Mas é importante você entender o Instituto, porque eles podem trabalhar com casos concretos e perguntar se aquilo está de acordo com a Constituição. Ou ainda, eles podem trabalhar com a versão doutrinária e jurisprudencial, conforme eu apresentei para vocês aqui. Tranquilo? Para tentarmos consolidar esse conhecimento, vamos resolver uma questãozinha bacana de prova aqui. Os membros do Ministério Público gozam de vitaliciedade após 2 anos de exercício e só perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Questãozinha muito interessante, que sempre cai em prova, acerca da vitaliciedade. Pergunto para você o seguinte, essa questão está certa ou errada? Você vê que ele fez uma afirmação e não tem como se marcar de outra forma, a questão está certíssima, que ele simplesmente pegou o texto constitucional e jogou aí para você. Questão muito bacana sobre o tema de vitaliciedade, abordando o prazo da vitaliciedade e a necessidade de decisão judicial para que o camarada perca o cargo. Decisão muito legal, sempre cai em prova. Nem sempre do jeitinho que está na Constituição, tá? Então essa questão está corretíssima. Vamos para mais uma? Mais uma na sua tela aí. Mário, Márcio, Marcos, Marcelo e Mateus, respectivamente, exercem os cargos de senador da República, deputado federal, presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, que deve ser nomeado por cacete de agulha. Questãozinha muito legal de prova, porque ela traz uma perspectiva prática da questão, trazendo aí vários nomes com vários cargos, onde você tem que lembrar do que a Constituição previu. E aí eu te pergunto, quem é a única autoridade que pode nomear o chefe do Ministério Público da União, ou seja, o Procurador-Geral da República? Ora, é o Presidente da República. Simples. Se tu lembra que é o Presidente da República, então você não tem como marcar outra alternativa a não ser a letra D. Quem tem competência para nomear o Procurador-Geral da República é o Marcos, Presidente da República nessa questão. Questãozinha muito legal, divertida e que dá trabalho para o camarada que não memorizou o texto constitucional. Beleza? Então letra D, resposta certa. Vamos para mais uma?
Mais uma aí na sua tela. A respeito do Ministério Público, considere, inciso 1, a proposta orçamentária do Ministério Público será elaborada pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, com base nas sugestões por este apresentadas. Inciso 2, as funções do Ministério Público deverão, em regra, ser exercidas por integrante da carreira, podendo, porém, o juiz, nos casos urgentes, nomear advogado para exercê-las. Inciso 3, aos membros do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, está correto que consta somente em... Questãozinha muito legal, que trabalha com a autonomia do Ministério Público, com as suas garantias. E eu pergunto aí, nós temos 3 assertivas. Vamos analisar cada uma delas para ver qual que estão corretas e quais estão erradas? Quero ver se você está bom mesmo e está preparado para isso aí. Na primeira assertiva, ele fala que a proposta orçamentária do Ministério Público é feito para a Secretaria de Gestão de Negócios. Filho, meio que você seja um retardado mental que tenha lido uma vez a Constituição Federal, você não vai lembrar em nenhum lugar o que acabamos de falar aqui nessa questão. A situação está errada. E está errada por quê? Porque quem propõe a sua própria proposta orçamentária é o Ministério Público. Ele tem a sua autonomia. Essa é uma das garantias que a Constituição deu para o Ministério Público. Então, está errada. Na assertiva 2, ele fala que, em regra, as funções do Ministério Público são desempenhadas por membros da carreira, mas, excepcionalmente, o juiz pode nomear um advogado da ativo. Para tudo, filho. Para tudo, porque por várias vezes ressaltamos, atribuições de Ministério Público só são exercidas por membros da carreira. Tem que fazer concurso público para entrar no Ministério Público, para você ser membro do Ministério Público. Tranquilo até aqui? Então a 2 também está errada. E por fim nós temos a assertiva 3, que vai dizer que o membro do Ministério Público ele não pode exercer outra função, salvo uma de magistério. Eu pergunto, isso é o que está na Constituição? Claro que sim. Desta forma, só temos uma assertiva correta, que é a assertiva 3. Então, você tem que marcar como única resposta correta a letra C, que apresenta a assertiva 3 como única resposta correta. Beleza? Questãozinha muito bacana e muito legal para a sua prova. Vamos para uma última questão aqui agora? Última questão aí na sua tela. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria do Congresso Nacional, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. E o que você acha dessa questão, meu querido? Você acha que ela está certa ou ela está errada? Essa é uma questão muito bacana porque o erro dela está muito sutil, o cara não vê. O cara não vê o erro, ele erra a questão na hora da prova. Pô, Daniel, não vi mesmo. Onde é que está errada essa questão aqui? O erro está em dizer que quem aprova é a maioria absoluta do Congresso Nacional. Opa, não é o Congresso, é o Senado Federal. Então, o presidente da República nomeia, mediante aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, o cara para fazer parte da carreira que tenha mais de 35 anos. Então, nós temos uma questão errada sobre as regras que acabamos de estudar. Então, vimos aí um tema muito bacana para a sua prova. Depois revise, faça exercício novamente e mantenha o seu foco no seu objetivo, que com certeza você vai arrebentar na sua prova. Beleza? Um abraço e até a próxima.